Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco. Bom, superamos a ideia de bem jurídico. Falei para vocês que primeiro surge o direito subjetivo como um fundamento material para o direito penal. Essa ideia de direito subjetivo é muito criticada por faltar uma proximidade com a relação de causa e efeito, que era o fundamento do causalismo, porque direito subjetivo no próprio direito civil tinha uma aplicação muito problemática, porque a doutrina discutia muito a diferença entre direito objetivo e direito subjetivo. Então, esses problemas da ideia de direito subjetivo foram transformadores para que o direito penal pudesse substituí-lo pela ideia de bem jurídico. Então, a gente abandonou a ideia de direito subjetivo como fundamento material e passamos a adotar o bem jurídico como esse fundamento material. Essa ideia de bem jurídico, ela passou por algumas transformações até que chegamos à ideia que é hoje utilizada de bem jurídico, que é uma ideia muito ligada às teorias naturalistas, que exigem para que uma determinada realidade social, uma determinada realidade individual seja protegida pelo direito, que ela tenha um substrato empírico e uma conexão com a pessoa humana. Então, o direito penal, ele tutela bens jurídicos. E para que algo seja bem jurídico, uma realidade social, uma realidade individual, esse algo precisa ter uma conexão com a pessoa humana e ter uma base empírica, um substrato empírico. São as teorias naturalistas. Isso é muito importante para nós, tá? Pois bem, a gente vai tratar agora dos princípios em direito penal. Claro, uma aula de princípios, normalmente, para quem já estuda para concurso, tende a cansar vocês, porque muitas vezes o estudo ele é pautado numa repetição de conceitos dos princípios. Não é isso que eu vou tratar aqui, tá? Eu vou problematizar algumas coisas muito importantes para nós e é um outro tipo de aula de princípios, tá bom? Então seja paciente, me dê essa chance de trazer muito conteúdo importante nesse ponto da matéria. Bom, o primeiro princípio que a gente vai tratar é o mais importante deles, que é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele foi inicialmente construído pelo Marquês de Beccaria, no livro dos Delitos e das Penas, que é a obra mais importante do Beccaria, o César de Bonessana, o Marquês de Beccaria. Esse autor, que a gente estuda em criminologia lá na escola clássica, trouxe a primeira ideia de legalidade ainda, uma ideia incipiente. Essa ideia de princípio da legalidade foi desenvolvida como nós conhecemos hoje, mas ele não é o criador do princípio da legalidade em direito penal. Ele desenvolveu esse conceito que, para a doutrina majoritária, tem origem nas obras, ou especificamente na obra, do César de Bonessana, ou Marquês de Beccaria. O autor que vai desenvolver isso é o Feuerbach. Eu falei dele no primeiro bloco, estou falando de novo agora. Muito importante porque foi ele quem desenvolveu aqueles brocardos latinos que trata do princípio da legalidade. Nullum crime, nulla pena sine previa lege, nullum crime, nulla pena sine lege e outros. A gente vai estudar aqui os 4 substratos do princípio da legalidade. No Brasil, esse princípio da legalidade, ele é previsto no artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Ele não cobre toda a matéria penal. Ele busca fixar, fundamentar e agravar a incriminação. É por isso que nós admitimos no Brasil as chamadas normas penais em branco, que a gente já vai fazer uma revisão do que é, mas só antecipando um ponto, é de que é possível que um determinado tipo penal seja complementado por uma norma administrativa, ou seja, que um pedaço do tipo penal não se submeta ao princípio da legalidade, porque o princípio da legalidade não cobre toda a matéria penal. Existe um núcleo que fica submetido ao princípio da legalidade. Que núcleo é esse, Marcelo? Eu coloquei aqui para vocês no slide. Fixar, fundamentar e agravar a incriminação. Esse núcleo deve ser exclusivamente tratado por lei.
Então, elementos periféricos da incriminação podem ser tratados em normas infraconstitucionais como uma espécie de norma penal em branco. Um complemento de uma norma penal em branco pode advir de uma norma de natureza infralegal, desde que não trate desse núcleo, que é fixar, fundamentar e agravar. O Feuerbach criou esses brocardos latinos e o mais importante deles é nullum crime, nulla pena sine previa lege, que é justamente o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A doutrina reconhece 4 importantes limitações ao poder punitivo que são decorrentes do princípio da reserva legal ou da legalidade. Aqui eu estou citando o professor Rogério Greco, que trata até como sinônimo reserva legal e legalidade. Primeira decorrência lógica, a proibição de retroatividade da lei penal incriminadora, consagrada na expressão latina nullum crimen, nulla pena sine lege prévia. A garantia fundamental está expressamente prevista no inciso 40 do artigo 5º da Constituição, que dispõe a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Eu vou tratar no princípio da irretroatividade uma exceção importante a essa regra, tá? Mas a gente vai ter um slide só para isso. A segunda decorrência é a proibição de criação de crimes e penas pelos costumes. O princípio da reserva legal ou da legalidade assegura que somente a lei pode definir crimes e penas. A lei deve ser entendida em sentido formal, lei ordinária. Não se pode admitir que leis morais ou consuetudinárias possam estabelecer responsabilidade criminal. A garantia ficou consagrada no brocardo latino nullum crime, nulla pena sine lege scripta e decorre do reconhecimento de que a única fonte de produção do direito penal é a lei. A única fonte incriminadora. Complementando aqui o que o professor Rogério Greco diz. Esse trechinho da aula eu tirei de lá do livro dele. Então, aqui é a única fonte incriminadora do direito penal. Que outras normas podem tratar de direito penal, não podem fixar, fundamentar e agravar a incriminação, que é o núcleo da norma que se submete ao princípio da legalidade. Terceira decorrência lógica, a proibição de utilizar a analogia para instituir crimes, fundamentar ou agravar penas e impedir a extinção da punibilidade. Nullum crime, nulla pena sine lege stricta. Na lição de Vicente Raó, a analogia consiste na aplicação dos princípios extraídos da norma existente a casos outros que não os expressamente contemplados, mas cuja diferença em relação a estes não seja essencial. A analogia não se confunde com interpretação analógica, que é uma forma de descrever condutas, como acontece lá nas hipóteses de homicídio qualificado. Então, a interpretação analógica é uma forma de descrever condutas. Com relação a essa decorrência lógica, algumas observações, sobretudo jurisprudenciais. O que eu coloquei no slide é o que diz a doutrina, né? O que a gente aprende como correto. Mas tem alguns problemas importantes. O primeiro deles é que muitas vezes o Supremo, sobretudo o Supremo, faz analogia em matéria penal e chama de interpretação ampliativa. Chama de interpretação extensiva, chama de interpretação ontológica. Aí começa a usar expressões da filosofia para mascarar aquilo que na verdade é analogia. Vou dar um exemplo. Incriminação de condutas homofóbicas e transfóbicas. O que diz a doutrina inteira de que o Supremo fez analogia. Criou analogia para colocar num tipo penal situações não descritas no tipo penal. Eu não estou afirmando, e nem a doutrina assim o faz,
de que essas condutas não merecem ser incriminadas e que esses bens jurídicos não merecem ser protegidos. Eu não estou afirmando isso, pelo contrário. O que eu estou afirmando é que, ao invés do legislador criar um crime, pode ser um parágrafo, criasse um parágrafo, o que o Supremo faz? Ele se veste de legislador, como alguém que está ali para remediar todos os males da nossa legislação e da nossa sociedade, chama de interpretação extensiva, interpretação ampliativa, interpretação ontológica e passa a incluir num tipo penal de racismo condutas homofóbicas e transfóbicas. O julgado que o Supremo fez isso, na verdade, foi analogia, é o que diz a doutrina. Inclusive, o professor Schmidt de Bem tem um livro sobre isso, e a doutrina em peso critica a maneira como foi feita e não o objetivo, partindo sempre da ideia de que num Estado democrático de direito os fins não justificam os meios. Os fins foram nobres, proteger uma parcela da população que sofre esse tipo de crimes. Os meios adotados é que foram ruins, porque isso tinha que ter vindo do Congresso e não do Supremo. Uma outra questão é possível realizar analogia em causa de extinção da punibilidade? Presta atenção na pergunta que eu estou te fazendo. É possível aplicar analogia em causa de extinção da punibilidade? O que diz a doutrina? E o Supremo sempre teve essa jurisprudência de que não, de que as causas de extinção da punibilidade demandam previsão expressa. Isso aqui você vai colocar, regra. As causas de extinção da punibilidade demandam previsão expressa. A gente não pode aplicar por analogia. Essa é a regra. O Supremo decidiu isso, por exemplo, quando afirmou que por falta de previsão expressa não seria possível aplicar o perdão judicial do artigo 121, parágrafo 5º, ao homicídio praticado lá na justiça castrense, na justiça militar, ao homicídio submetido ao Código Penal Militar. A gente não poderia pegar um perdão judicial lá do Código Penal e aplicar lá no CPM. O Supremo disse que por falta de previsão expressa não pode ser feito. Mas ele mesmo admitiu que o artigo 121, parágrafo 5º, fosse aplicado ao Código de Trânsito Brasileiro, que não tem essa previsão. Ou seja, o próprio Supremo, isso o STJ também aplica aos montes, já criou uma exceção. Uma outra exceção também, que você vai lembrar dessa jurisprudência, é que o STJ admitiu o reconhecimento da extinção da punibilidade quando da extinção de uma pessoa jurídica, que a extinção da pessoa jurídica é como se fosse a morte da pessoa natural. Ora, o Código Penal não trata de extinção de pessoa jurídica como causa de extinção da punibilidade. A morte, como dizia o Nelson Hungria, é a destruição do ser vivo, de todo ser vivo. E a morte do homem é a destruição do ser vivo nascido de mulher. Isso que dizia o Nelson Hungria. Pois bem, a pessoa jurídica é uma abstração, é uma ficção jurídica. A pessoa jurídica não morre, ela é extinta. O Código Penal não fala em extinção. Então o STJ admitiu aplicar por analogia a morte da pessoa natural à extinção da punibilidade, lá na hipótese de extinção da pessoa jurídica. Então, em regra, a jurisprudência não admite aplicar de forma analógica as causas de extinção da punibilidade. Excepcionalmente, nós temos alguns casos. O primeiro deles é aplicar o artigo 121, parágrafo 5º, no caso de homicídio lá no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, e aplicar a causa de extinção da morte da pessoa à extinção da pessoa jurídica, né? E, portanto, extinguir a sua punibilidade. Então, são esses dois exemplos de exceções.
Porque a regra é não se admite analogia em causa de extinção da punibilidade. Tá bom? E a última decorrência lógica é a proibição de estabelecer incriminações vagas e imprecisas. Decorre do brocardo latino, nullum crime, nulla pena sine lege certa. Ou seja, a lei deve ser certa. Não pode conter expressões ambíguas ou expressões abertas. Toda descrição de crime ela tem uma abertura semântica, porque a gente utiliza a linguagem para fazer isso. Eu uso palavras. E as palavras, elas têm muitas vezes sentidos ambíguos. Os sentidos das palavras são muitas vezes imprecisos. Uma mesma palavra pode ter mais de um sentido na nossa língua. São as expressões polissêmicas, possuem mais de um sentido. E muitas vezes a delimitação de sentido, ela por si só já é problemática. Mas, de certa forma, o legislador deve buscar sempre, ao máximo, utilizar a linguagem de forma com que não tenhamos tanta abertura linguística na descrição do comportamento proibido, na descrição do tipo penal. Deve-se buscar uma linguagem simples, uma linguagem sempre que não deixe dúvidas em relação ao alcance do tipo penal, porque isso violaria, em tese, o princípio da legalidade. Na sua exigência, lex certa, ou seja, a lei precisa ser certa. A pessoa que não é letrada em direito precisa saber, ao fim e ao cabo, o que é crime e o que não é crime. Esse é o grande objetivo da lei, ser clara para o cidadão, a ponto que, mesmo uma pessoa não letrada em direito, consiga compreender o caráter ilícito daquele comportamento, ainda que ele não conheça a lei, ainda que ele não conheça o direito. Então são essas 4 projeções do princípio da legalidade, a gente já conhece isso, mas é bom revisar. A lei deve ser prévia, a lei deve ser estrita, a lei deve ser escrita, efetivamente prevista em lei em sentido formal. A lei deve ser estrita, ou seja, ela deve ser, não deve ter uma aplicação nem para mais nem para menos, e ela deve ser certa. Ou seja, a forma com que esses comportamentos são descritos na lei deve ser o mais preciso possível. De modo com que a pessoa saiba, ao menos em tese, ainda que não seja letrada em direito, o que é uma conduta criminosa e o que é uma conduta que não é criminosa. Um ponto importante aqui é a possibilidade de medidas provisórias em matéria penal. É possível. A vedação apenas diz respeito em relação às normas penais de natureza incriminadora. É por isso que o princípio da legalidade ou da reserva legal submete à incriminação. Mas é possível que outras normas tratem de matéria penal, mas não podem ser normas incriminadoras. Tá? E agora a gente passa para a chamada norma penal em branco, ou norma penal incompleta. Esse sinônimo, norma penal incompleta, parece um sinônimo bobo, mas ele ajuda demais, porque toda norma penal em branco ela é uma norma penal incompleta. E essa norma penal incompleta, ela depende para a atribuição de sentido pelo legislador de um complemento. Ou seja, o legislador descreve de forma incompleta o tipo penal, que vai depender de um complemento. Em razão da natureza do complemento, nós temos uma classificação em relação às normas penais em branco. Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. A norma penal em branco homogênea é aquela em que
o complemento tem a mesma natureza da norma incriminadora. A norma incriminadora é estabelecida por lei, portanto, o complemento deve ser por lei. Então, a norma penal em branco homogênea é aquela em que o complemento deriva da lei. Essa lei pode ser uma lei no mesmo diploma legislativo, por exemplo, o Código Penal, ele complementa o próprio Código Penal, ou uma lei civil complementa o Código Penal, e aí, a depender desse tipo de complemento na lei, nós vamos ter a classificação de uma norma homovitelínea, quando uma norma penal complementa uma norma penal, e uma norma heterovitelínea, quando, por exemplo, o Código Civil complementa um tipo penal. As normas penais em branco podem ser ainda heterogêneas, quando são complementadas por um ato de natureza jurídica diversa da emanada pelo órgão diverso, e por órgão diverso, como, por exemplo, um ato administrativo. Homogênea, complemento por lei. Heterogênea, complemento por ato administrativo. A homogênea pode ser homovitelínea ou heterovitelínea. Homovitelínea, quando esse complemento vem do mesmo diploma, por exemplo, uma lei penal complementa a lei penal, ou heterovitelínea, o Código Civil é um exemplo, tá? Complementando uma norma penal. Nós temos ainda as normas penais em branco às avessas ou invertidas, quando a incompletude mora no preceito secundário. O legislador descreve o crime, mas na hora de fixar a pena, ele remete à pena de outro crime. Então, a incompletude é no preceito secundário. Norma penal em branco às avessas ou invertidas, o complemento incide no preceito secundário. A incompletude mora no preceito secundário, ou seja, na fixação da pena. O Juarez Tavares afirma que o abuso no uso das normas penais em branco é inconstitucional. Essas normas penais em branco constituem, por isso mesmo, uma burla ao sistema de separação de poderes, em que o órgão destinado a legislar se ver desvinculado de sua função originária, a qual passa a ser exercida arbitrariamente pelo Executivo. Porque a parte mais importante dessa incriminação, normalmente, é o complemento. Normalmente é o complemento, né? Se tirar o complemento, retira a incriminação. Existe uma exceção, uma exceção é uma regra importante, porque essas normas penais que possuem esses complementos, isso já caiu demais em prova. Quando esse complemento é revogado, ocorre a abolício crimes, ou seja, aquele comportamento deixa de ser crime, porque o conteúdo da incriminação mora no complemento. Sem o complemento a gente não tem incriminação. Então, normalmente, a revogação desse complemento implica na abolício crimes, que é aquele comportamento deixa de ser crime para o legislador. Existe uma exceção, que são naqueles casos em que o complemento tem uma natureza temporária, como, por exemplo, tabela de preços, como, por exemplo, reservas cambiais. Esses valores das reservas cambiais que podem ser levadas para o exterior, eles vão sendo atualizados. Então, vou dar um exemplo. O indivíduo ele pode ter 10 mil dólares no exterior, está dentro da reserva cambial. No ano seguinte, esse valor é modificado, vai para 8. Eu posso dizer que esse indivíduo hoje passa a cometer crimes? Não, porque a reserva dele é anterior à modificação. Agora vamos mudar o exemplo. Ele tem 10. A reserva cambial é 8. Ele está praticando crime? Tá, porque ele está com mais dinheiro do que ele poderia ter no exterior. Ótimo.
Está praticando crime. Aí no ano seguinte a reserva sai de 8, vai para 12. Ele continua com 10. A pergunta é, aconteceu para ele a abolício crimes? Ou seja, esse comportamento deixou de ser crime? Porque aumentou de 8 para 12, ele tinha 10. Na regra anterior era crime para ele, porque a regra era até 8, e agora passou para 12. Eu posso dizer que nesses casos aconteceu a abolício crimes? Não. Por quê? Porque esses valores de reservas cambiais são atualizados quase todo ano. A mesma coisa as hipóteses de tabela de preço, né? Quando a gente tem instituída, nos casos emergenciais, o tabelamento de preço. Quando o complemento já possuir essa natureza excepcional ou temporária, pegando aí uma analogia ao artigo do Código Penal que trata de normas excepcionais e temporárias, nessas hipóteses, a modificação do complemento não causa abolício crimes, tá? Então, em regra, a revogação do complemento da norma penal em branco causa abolício crimes. Se a maconha for revogada hoje da lista da Anvisa, todo mundo que está preso por tráfico de maconha vai ter que ser solto, né? Abolício crimes. Cuidado, isso tem uma exceção, que são os complementos que possuem natureza excepcional ou temporária. Exemplo, reserva cambiais e tabelamento de preços. Nesses casos, em razão da natureza excepcional ou temporária do complemento, a revogação não implica na abolício crimes. Tá ok? Vamos em frente. Tem as chamadas normas de reenvio ou técnicas de reenvio, que subordinam um preceito criminalizador a uma decisão puramente administrativa. Isso não é norma penal em branco, é uma norma de reenvio, né, que subordina a incriminação a uma decisão puramente administrativa, como acontece com os tipos penais que contêm elementos que se referem ou à permissão da conduta ou à exclusão da ilicitude. Artigo 303b do Código Penal. Modificar ou alterar o funcionário, sistemas de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Então, os tipos penais que têm essa expressão, a doutrina chama de normas de reenvio, porque subordina a incriminação a uma autorização que é administrativa. Tá? Um quadro rápido aqui. Analogia, interpretação extensiva e interpretação analógica. A analogia é uma forma de integrar a norma penal. Depende da existência de lacuna. Só há analogia quando identificada uma lacuna, porque a analogia ela serve para integrar uma norma lacunosa. A interpretação analógica é uma técnica legislativa de descrever condutas, isso é previsto lá no artigo 121, parágrafo 2º. O próprio Código Penal, deixa eu abrir meu Código Penal aqui para a gente ler juntos. Abre aí o seu artigo 121. Faça a aula com o código aberto. É muito importante para a gente. Estou abrindo o meu aqui também. Vamos lá. O artigo 121 do Código Penal traz no parágrafo 2º as qualificadoras, né? Dentro das qualificadoras, eu vou dar um exemplo aqui. O inciso 3 diz assim: se o homicídio é cometido, inciso 3, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Ou seja, ele traz um exemplo: veneno, fogo explosivo, tortura, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Que meio é esse? Não sei, pode ser qualquer um, desde que ele seja um outro meio insidioso ou cruel. Isso é uma interpretação analógica. Ele descreve parte da conduta e depois coloca uma expressão aberta para caber outros comportamentos não descritos. Não é analogia, é uma interpretação analógica, uma forma de descrever condutas. E a interpretação extensiva
ocorre quando o legislador disse menos do que queria. Então, o aplicador do direito ele vai ampliar o alcance da norma por reconhecer que, por um problema de linguagem, o legislador, ao utilizar a nossa linguagem, não soube descrever de forma precisa o comportamento. Ele disse menos do que queria dizer. Então, o aplicador do direito corrige esse problema de linguagem, ampliando o alcance da norma. Tudo bem? Esses 3 conceitos vocês precisam dominar, porque isso já foi perguntado em prova oral. Ah, Marcelo, mas a gente ainda vai fazer a primeira fase. Eu estou preparando vocês para as 3 fases. Não dá para ser delegado sem passar pelas 3, não é isso? E sempre uma observação importante, até porque direitos humanos para o nosso concurso é importante, o artigo 22.2 do Estatuto de Roma diz: em caso de ambiguidade, será interpretado a favor da pessoa objeto de inquérito, acusada ou condenada. No Brasil, a gente não tem essa exigência, tá? No Brasil, é possível realizar uma interpretação desfavorável ao réu. No Estatuto de Roma diz que, na dúvida, em caso de ambiguidade, deve ser interpretada a norma em favor da pessoa objeto do inquérito, acusada ou condenada. No Brasil, não. A gente pode, no caso de ambiguidade, realizar uma interpretação desfavorável ao réu. Não há essa exigência, ao contrário do que diz o Estatuto de Roma. Próximo princípio da lesividade. Eu vou tratar dele no próximo bloco com vocês, não saia daí.